Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe o boletim, Realidade Política aqui no canal Rumo ao Nada. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, ontem terminou o julgamento que cassou os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL por 8 anos, ou seja, o ex-presidente, o Bolsonaro, não vai poder disputar, o pleito eleitoral do ano que vem, para prefeito e vereador, até onde eu sei, ele não tinha interesse, o interesse dele, segundo algumas informações, ele pretendia ou ser candidato à presidência da República em 2026, ou então disputar o Senado, em 2026. Agora, não vai poder por causa que ele se tornou inelegível até 2030. Não vai poder participar, como já frisei, das eleições de 2024, que é para prefeito, de 2026, que é eleições gerais, e também não vai poder participar das eleições gerais de 2030, Muita gente está comentando aí na internet que foi o PT que fez, digamos assim, que acusou, que levou o Bolsonaro para a justiça, que o tornou ele inelegível. Mas não é, gente, isso aí é uma desinformação, isso é uma mentira, Quem, digamos assim, acusou o presidente Bolsonaro, que apresentou essa ação contra o Jair Bolsonaro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, foi o PDT, O PDT acusou o ex-presidente Bolsonaro de cometer abuso político e uso indevido dos meios, de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar sem provas o sistema eleitoral. Ou seja, essa ação na justiça não provém do PT, do partido do presidente Lula, mas sim vem do PDT, partido do Ciro Gomes, O relator, dessa ação foi o ministro, o Benedito Gonçalves, Ele leu o seu voto já na terça-feira e acompanharam, Ele pediu, sim, o voto dele foi pela inegibilidade, a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. E aí os demais ministros acompanharam ele, que foi o ministro Floriano de Azevedo, André Ramos Tavares e a ministra Carmen Lúcia e o presidente, do TSE, o Alexandre de Moraes, e divergiram do relator, ou seja, que votaram contra a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. Foi o ministro Raul Araújo e o ministro Nunes Marques. É importante salientar que esses dois ministros foram indicados, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, eles divergiram do relator, votando contra a condenação e a inelegibilidade de Bolsonaro. O vice de Bolsonaro, nas eleições de 2022, o Braga Neto, foi absolvido. Muitas pessoas estão questionando, e agora, César? Tem como o Bolsonaro recorrer? Gente, tem como sim, o Bolsonaro recorrer ao STF, mas segundo informações, que a gente tem acompanhado nos principais meios de comunicação, eu acompanhei bastante esse julgamento, pela Globo News, pela CNN Brasil, pela Jovem Pan, é muito difícil reverter essa inegibilidade, do presidente Bolsonaro. Agora, o advogado de defesa do presidente vai entrar, nos próximos dias com uma ação no STF para agradar, digamos assim, os apoiadores. Mas a chance de lograr êxito é muito pouco, ele vai ficar inelegível. Agora já começam as especulações sobre as próximas eleições presidenciais. Por exemplo, do lado do PT, muitos comentam que quem pode disputar as eleições em 2026 seria o Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, ou então, pasme senhoras, pasme senhores, a Janja, a esposa do presidente Lula. E pelo lado do Bolsonaro, gente, já estão, digamos assim, se articulando nos bastidores, Muitos defendem que o Bolsonaro indique a sua esposa, a dona Michele Bolsonaro, para disputar a presidência da República em 2026. Outros já defendem que seja o governador Tarcísio, do estado de São Paulo, ou o Romeu Zema de Minas Gerais,
É bem possível, gente, é bem possível, né, na minha modesta opinião, que o presidente Jair Bolsonaro dê o seu apoio político, né, ao Tarcísio, né, lá governador do estado de São Paulo. Agora, quanto à possibilidade, por exemplo, de ter uma disputa de duas mulheres, a Janja, né, atual primeira-dama do país, mulher do presidente Lula, contra a ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, né, em 2026. Vamos ficar aí acompanhando esses fatos de perto, porque, para ser bem sincero, gente, ainda está longe as eleições de 2026, né? Tem apenas 6 meses de governo do presidente Lula e, segundo informações, ele não pretende disputar 2026. Mas vamos ver, né, gente? Vamos ver, porque político gosta de mentir na cara dura, né? Mas, enfim, gente. E aí? O que você achou da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro? Foi acertada ou não? Dê aí a sua opinião verdadeira. E por acaso, se o Bolsonaro não conseguir reverter no STF essa condenação, na sua opinião, quem será que o Bolsonaro irá apoiar nas eleições de 2026? Comente aí.